Olá, tudo bem com você? Bem-vindo a mais um vídeo de estudo do Livro dos Espíritos. E hoje o nosso tema é a ligação do espírito com o feto, com o corpo. Quando que isso ocorre? Ocorre na concepção, ocorre ao longo do desenvolvimento do feto, no nascimento, em que momento então que o espírito se liga a um corpo na reencarnação desse espírito aqui na Terra. Então, se você quer saber a resposta para essa pergunta, continue com a gente, já deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal e ative o sininho para receber notificação dos próximos vídeos. Vamos lá então. O Kardec faz a pergunta então para os espíritos, no Livro dos Espíritos, em que momento se dá a ligação da alma com o corpo na reencarnação. Se essa ligação vai ocorrer na concepção, ou se vai ocorrer no desenvolvimento do feto, ou se vai ocorrer no nascimento. E o que os espíritos explicam então lá no Livro dos Espíritos? Que essa ligação começa a partir da concepção. Então, a partir daquele momento que está havendo a concepção, ou seja, o espermatozoide chega ali no óvulo, né, e começa a concepção daquele feto, a alma, né, o espírito, se conecta a esse feto, se liga a esse feto. Mas ainda não é uma ligação forte, essa ligação ela vai se intensificando com o passar do tempo, com o passar do desenvolvimento desse feto. Então, o que significa dizer que esse feto não tem uma alma, né? É um corpo que não tem um espírito dentro dele, ou seja, não tem uma alma esse feto, mas ele tem sim um espírito ligado a ele, embora essa alma não esteja dentro ali do feto, ela está ligada por esses laços que são concebidos ali na concepção desse desse feto, né, no início ali, quando começa a fecundação do óvulo, e esses laços então vão se identificando, se desenvolvendo cada vez mais, conforme esse feto vai se desenvolvendo. Conforme o feto vai crescendo na barriga da mãe, aquele espírito vai ficando cada vez mais ligado àquele feto, cada vez mais envolvido com aquele feto, cada vez mais envolvido com aquela mãe que vai recebê-lo, né, que está ali gerando ele na barriga. Então, esse espírito vai se envolvendo. Então, também durante esse processo, o espírito vai cada vez mais perdendo a sua consciência. Então, já no momento ali da concepção, no início, ele já sente uma certa perturbação. Aquilo já não é natural, alguma coisa está acontecendo e o espírito percebe então que é chegada a hora do reencarne, né? Muitas vezes essa reencarnação, como a gente viu no vídeo anterior, ela é uma reencarnação planejada, na maioria das vezes. Às vezes não, uma reencarnação compulsória, ou seja, o espírito é quase que obrigado a reencarnar. Quando ela é planejada, o espírito tem consciência do que está acontecendo, então ele sabe que ele vai ser ligado naquele feto, tem consciência disso, sente essa perturbação porque ele foi ligado ao feto, mas sabe o que está acontecendo. Um espírito, por outro lado, né, que reencarna de forma obrigatória, de forma compulsória, porque chegou a hora e ele não consegue ter consciência ali para participar de um planejamento mais elaborado, ele vai sentir essa perturbação e talvez não entenda no primeiro momento o que está acontecendo, mas intuitivamente, né, lá no fundo, ele vai saber que é chegada a hora da reencarnação. Então, é, ao longo desse processo do desenvolvimento do feto, o espírito vai sendo tomado de uma perturbação cada vez maior, vai perdendo as suas características, vai perdendo a sua consciência, as suas ideias se apagam, as suas memórias se apagam, as suas faculdades vão diminuindo cada vez mais até que chega o momento do nascimento, né, em que aquele espírito então se liga definitivamente àquele corpo, né? Ele passa então a estar dentro daquele corpo como uma alma, né? Que a gente já viu em vídeos anteriores, habitando então esse corpo e aí totalmente sem consciência, né? Uma criança nascendo que não tem consciência do que está acontecendo, não tem memórias, não tem ainda faculdades e essas faculdades vão sendo desenvolvidas então a partir daí, a partir do nascimento, a criança recomeça todo esse processo de desenvolver todas as faculdades, desde uma simples faculdade de aprender a se alimentar, né? Porque dentro da barriga ela se alimentava pelo cordão umbilical. Então, primeiro mamar, o fazer o cocô, tudo isso são aprendizados, né?
coisas, questões básicas, fisiológicas, e depois, além dessas questões mais motores, vai a criança ali desenvolvendo outras faculdades, né? A observação do ambiente, os olhos vão começar a ganhar visibilidade, ela vai começando a entender um pouco mais, e assim vai acontecendo ali o desenvolvimento infantil, tanto no sentido motor, né, ali dela dominar o próprio corpo, quanto no sentido intelectual, dela ir desenvolvendo o seu intelecto, a sua inteligência para entender o que está acontecendo, diferenciar os objetos, se diferenciar do ambiente, que é o começo ali do retorno da consciência, quando a criança começa a se diferenciar do ambiente, começa a entender que o ambiente é uma coisa e ela é outra, e assim vai, né, o processo de desenvolvimento infantil até a fase adulta, quando aquele espírito está novamente de posse de todas as suas faculdades, embora não esteja de posse das suas memórias, das outras vidas, do tempo que ficou lá na erraticidade, no plano espiritual, né? Essas memórias não retornam, só vão retornar depois que ele desencarnar e num processo paulatino. Mas esse espírito, então, que perdeu as suas faculdades ao longo ali do desenvolvimento do feto na barriga da mãe, né? Gradativamente ele foi perdendo, ele ao longo dos anos do desenvolvimento infantil, ele vai recuperando parte dessas faculdades, porque parte, a memória, algumas habilidades podem ficar lá no inconsciente para ser só retomadas quando esse espírito desencarnar, né? Então é dessa forma que se dá todo o processo da reencarnação, né? Desde ali da concepção, quando o espermatozoide chega no óvulo e esse óvulo começa a ser fecundado, né? Até depois, posteriormente, o desenvolvimento do feto, até o nascimento desse bebê, dessa criança e o seu desenvolvimento. E os espíritos falam, né, também que a reencarnação ela só é completa depois dos 7 anos, ou seja, todo esse desenvolvimento infantil da criança, né, de recobrar ali as suas faculdades, as suas é, potencialidades intelectuais, o domínio motor do corpo, ele vai acontecer mais preponderantemente até os 7 anos. Então, por isso que é tido como ainda um processo reencarnatório. Então, até os 7 anos de idade, esse espírito ainda está reencarnando. A partir dos 7 anos, ele já é considerado um espírito reencarnado, porque já está de posse novamente dessas faculdades. Gente, é isso por hoje. Se gostou, deixa seu like, comenta se tiver dúvidas, sugestões, se inscreve no canal se não for inscrito, ative o sininho e até o próximo vídeo. Muito obrigado!